Você entra num lugar e, de repente, sente um olhar diferente sobre você. Não dizem nada, não fazem nada, mas você sente. A pessoa te analisa de cima a baixo, te mede, te avalia como se você fosse um alvo em potencial. Segundos depois, essa pessoa se aproxima e diz exatamente aquilo que você precisava ouvir. Parece te entender como ninguém jamais entendeu. E você, claro, pensa ter encontrado uma alma gêmea. Um momento, porque o que eu vou te revelar agora vai mudar completamente a forma como você enxerga essa situação. O Dr. Paulo Campos, psiquiatra renomado e participante do Huberman Lab, revelou algo inquietante sobre narcisistas. Eles não escolhem suas vítimas ao acaso. Existe um mecanismo neurológico específico que permite que eles detectem vulnerabilidades em você, antes mesmo de você abrir a boca. E Carl Jung, há quase um século, já tinha mapeado exatamente como isso funciona através do que ele chamou de projeção da sombra. Mas prepare-se para o choque. Não é você que está fazendo algo errado. Não é sua culpa ser detectado. O problema é que você emite sinais específicos que narcisistas são treinados desde a infância para identificar. E esses sinais são invisíveis para você, mas gritam para eles. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente quais são esses sinais, como seu cérebro os emite sem você saber. E mais importante, como você pode se tornar completamente invisível para predadores emocionais. Porque existe uma forma de desligar esses sinais. Jung descobriu o método, Huberman validou a neurociência, e eu vou te entregar tudo isso agora. Primeiro, você precisa entender o que torna o narcisista tão eficiente em te detectar. O Dr. Paulo Campos explicou no Huberman Lab que o narcisismo nasce de uma carência profunda de prazer, combinada com uma inveja extrema. Narcisistas não sentem prazer como pessoas normais. Eles precisam constantemente extrair energia de outros para se sentirem completos. E isso começa lá na infância, quando uma criança cresce sentindo que nunca é boa o suficiente, quando ela é punida por mostrar vulnerabilidade, quando a necessidade de afeto é tratada com vergonha. Algo se quebra. Essa criança enterra no que Jung chamou de sombra, todas as partes de si mesma que foram rejeitadas. A vulnerabilidade vai para a sombra. A necessidade de amor, para a sombra. A dependência emocional, também para a sombra. E o que resta na superfície é uma máscara de invulnerabilidade. Uma persona que parece confiante, carismática, magnética. Mas por baixo dessa máscara existe um vazio imenso, um buraco que precisa ser preenchido constantemente. E aqui está o segredo que poucos entendem. Esse vazio cria uma hipersensibilidade específica. O narcisista desenvolve uma capacidade quase sobrenatural de detectar nos outros exatamente aquilo que ele enterrou em si mesmo. Guarde isso, porque vai fazer sentido quando eu explicar o protocolo de invisibilidade. A neurociência moderna confirmou o que Jung intuiu décadas atrás. Estudos publicados em 2024 na Revista Europeia de Neurociência, usando técnicas avançadas de neuroimagem, descobriram algo fascinante. Narcisistas têm atividade anormal na rede de modo padrão. A rede cerebral responsável pela autopercepção e pelo processamento social. Mas não é só isso. A amígdala deles, a região do cérebro responsável por detectar ameaças, funciona de forma hiperativa, enquanto o córtex pré-frontal, responsável por empatia e regulação emocional, mostra atividade reduzida. O que isso significa na prática? Significa que narcisistas estão constantemente em modo de escaneamento.
O cérebro deles está programado para identificar sinais de vulnerabilidade da mesma forma que um predador identifica a presa mais fraca do rebanho. E eles fazem isso de forma inconsciente. Não é que eles decidam conscientemente te atacar. É que o sistema nervoso deles foi moldado desde a infância para isso. E aqui está a parte perturbadora. Estudos também mostraram que narcisistas têm alteração na ínsula anterior direita. Essa região está ligada à capacidade de sentir o que os outros sentem. Narcisistas mostram o que os pesquisadores chamam de alexitimia aumentada. Eles têm dificuldade de processar emoções próprias, mas compensam isso com uma hipersensibilidade para detectar emoções nos outros. É como se a incapacidade de sentir suas próprias emoções aguçasse a capacidade de ler as emoções alheias. Eles se tornaram especialistas em detectar o que não conseguem sentir em si mesmos. Mas calma, porque o que vem agora é ainda mais revelador. Jung explicou esse fenômeno através de um conceito que ele chamou de projeção da sombra. Quando você reprime algo em si mesmo, você desenvolve uma sensibilidade extrema para esse traço nos outros. O narcisista reprimiu sua vulnerabilidade, enterrou sua necessidade de amor, escondeu sua dependência emocional. E por isso, ele consegue detectar essas mesmas características em você com precisão cirúrgica. É como se existisse um radar interno que dispara sempre que ele encontra alguém que carrega abertamente aquilo que ele foi forçado a esconder. E aqui está a dança psicológica perfeita que Jung mapeou. Narcisistas e empáticos se atraem como polos opostos. Não é coincidência, é um padrão. O narcisista usa uma máscara de invulnerabilidade para evitar sua própria dor. O empático absorve a dor dos outros para evitar seu próprio poder. Um machuca outros para não sentir sua própria dor. O outro sente a dor alheia para não acessar sua própria força. E quando essas duas sombras se encontram, a atração é magnética. O narcisista encontra no empático exatamente o que ele enterrou: vulnerabilidade autêntica, capacidade de sentir, abertura emocional. E o empático encontra no narcisista algo que ele reprimiu: assertividade, capacidade de colocar limites, poder pessoal. Cada um projeta no outro a parte de si mesmo que não consegue acessar. E é isso que cria o vínculo inicial tão intenso. Aquela sensação de que você finalmente encontrou alguém que te entende, mas não é conexão real. É reconhecimento de sombra. É cada um vendo no outro o reflexo daquilo que não consegue ver em si mesmo. Agora presta atenção, porque aqui está o que o narcisista realmente está detectando em você. Existem sinais específicos que você emite e nem percebe. O primeiro é o que pesquisadores chamam de permeabilidade emocional. Empáticos e pessoas altamente sensíveis têm fronteiras energéticas mais permeáveis. Estudos mostram que eles possuem neurônios espelho hiperresponsivos. Isso significa que eles absorvem estados emocionais de outros com muito mais facilidade. E narcisistas detectam isso instantaneamente. Eles percebem quando alguém está absorvendo sua energia em vez de refletir de volta. O segundo sinal é a necessidade de validação externa. Quando você inconscientemente busca a aprovação dos outros, isso aparece em microexpressões faciais, na postura corporal, no tom de voz. O narcisista lê esses sinais como um livro aberto. Ele vê que você precisa ser aprovado e ele sabe exatamente como fornecer essa aprovação para te capturar. O terceiro sinal é a dificuldade de dizer não. Pessoas que foram treinadas desde a infância para agradar os outros carregam uma assinatura energética específica. Elas hesitam antes de recusar. Elas se desculpam demais. Elas priorizam as necessidades dos outros sobre as próprias.
E o narcisista detecta isso nos primeiros segundos de interação. Antes de você dizer uma única palavra, sua linguagem corporal já contou a ele tudo o que ele precisa saber. O quarto sinal é o que Carl Jung chamou de sombra dourada não integrada. Quando você não reconhece seu próprio poder, sua própria capacidade de assertividade, sua própria força, essas qualidades ficam reprimidas na sombra. E o narcisista, que usa uma máscara de poder compensatório, detecta imediatamente quando alguém enterrou seu próprio poder. Ele sabe que você não vai resistir, porque você não sabe que pode resistir. Mas espera, porque aqui está a virada, que muda tudo. O problema não é que você é fraco. O problema não é que você é vulnerável demais. O problema é que você está projetando para fora sinais que deveriam estar integrados em você. Carl Jung disse algo profundo sobre isso. Até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Você não está atraindo narcisistas por acaso. Você está atraindo eles porque existe uma parte de você que ainda não foi integrada. A parte que sabe dizer não. A parte que coloca limites. A parte que reconhece seu próprio valor, sem precisar de validação externa. Enquanto essas partes estiverem na sombra, você vai continuar emitindo sinais que atraem exatamente o tipo de pessoa que vai explorar o que você reprimiu. E aqui está o que a neurociência confirma. Andrew Huberman explicou em vários episódios como a neuroplasticidade funciona. Seu cérebro foi moldado por experiências da infância para responder de certas formas. Se você cresceu precisando agradar para ser amado, seu sistema nervoso foi programado para priorizar as necessidades dos outros. Se você foi punido por ser assertivo, seu cérebro aprendeu a suprimir a assertividade. Mas a boa notícia é que esses padrões podem ser reconfigurados. O cérebro adulto ainda é plástico. Você pode reescrever essas programações. E quando você faz isso, os sinais que você emite mudam. Os predadores param de te detectar, porque você não está mais carregando as características que os atraem. Agora vou te mostrar exatamente como fazer isso. O protocolo híbrido, que une Carl Jung e Andrew Huberman. Primeiro passo: identificação da sombra projetada. Você precisa descobrir o que está reprimindo, que os narcisistas detectam. Pergunte a si mesmo: o que eu admiro em pessoas que me machucaram? Parece contraditório, mas narcisistas muitas vezes exibem qualidades que você enterrou em si mesmo. A confiança deles, a capacidade de colocar as próprias necessidades primeiro, a assertividade. Se você inveja essas qualidades, é sinal de que elas estão na sua sombra. Não estou dizendo para se tornar narcisista. Estou dizendo que existe uma versão saudável dessas qualidades que você precisa resgatar. Segundo passo: integração da sombra dourada. Carl Jung explicou que não basta reconhecer a sombra, você precisa integrá-la. Isso significa começar a exercitar as qualidades que você reprimiu. Se você tem dificuldade de dizer não, comece dizendo não. Em situações pequenas, se você prioriza os outros sobre si mesmo, comece fazendo uma coisa por dia, apenas para você. Se você busca validação externa, comece validando a si mesmo, antes de buscar a aprovação. Cada vez que você exercita uma qualidade que estava na sombra, você retira poder dela. Ela deixa de ser um ponto cego
que pode ser explorado. Terceiro passo, reprogramação neural, através de estados fisiológicos. Andrew Huberman explicou que você não pode usar a mente. Para controlar a mente, precisa usar o corpo. O suspiro fisiológico, 2 inspirações curtas pelo nariz, seguidas de uma expiração longa pela boca, ativa o sistema nervoso parasimpático, em tempo real. Isso te tira do estado de vigilância constante, que torna você detectável. Pratique isso várias vezes ao dia, especialmente antes de entrar. Em situações sociais, quarto passo, fortalecimento do córtex pré-frontal. A capacidade de colocar limites está diretamente ligada à atividade do córtex pré-frontal. Andrew Huberman mostrou que exposição à luz solar pela manhã, exercício físico regular e sono de qualidade aumentam a atividade dessa região. Quanto mais forte seu pré-frontal, mais capaz você é de resistir à manipulação. Quinto passo, desenvolvimento da interocepção. A capacidade de sentir seu próprio corpo é fundamental para detectar quando algo está errado. Muitos empáticos estão tão focados em sentir os outros que perdem contato com suas próprias sensações. Andrew Huberman explicou que práticas como meditação e atenção plena aumentam a atividade da ínsula, a região responsável por interocepção. Quanto mais você consegue sentir a si mesmo, menos vulnerável você fica a quem tenta te manipular. Mas calma, porque existe um sexto passo que poucos falam. Carl Jung disse que a cura não vem de eliminar a vulnerabilidade, vem de torná-la consciente. Você não precisa se tornar uma pessoa fechada. Você não precisa construir muros. O que você precisa é ter consciência de quando está sendo vulnerável e com quem está sendo vulnerável. A vulnerabilidade consciente é completamente diferente da vulnerabilidade inconsciente. Quando você é vulnerável sem perceber, você é um alvo fácil. Quando você escolhe ser vulnerável com consciência, você mantém o controle. A diferença está na escolha. Narcisistas detectam vulnerabilidade inconsciente porque ela vem acompanhada de sinais de falta de limites. Quando você é vulnerável por escolha, você carrega uma energia completamente diferente. Você pode ser aberto, mas tem fronteiras. Você pode ser sensível, mas não é invadível. E essa combinação confunde o radar do narcisista. Ele está programado para detectar vulnerabilidade sem fronteiras. Quando encontra vulnerabilidade com fronteiras, ele não sabe o que fazer. Você sai do perfil de vítima ideal e ele intuitivamente procura outro alvo. Agora presta atenção neste insight crucial que muda tudo. E aqui está algo que poucos especialistas têm coragem de dizer. O narcisista não é mau, no sentido tradicional. Ele está doente, profundamente ferido. Carl Jung entendia isso com clareza absoluta. A pessoa que você chama de narcisista é alguém que teve partes de si mesma amputadas na infância. A capacidade de ser vulnerável foi arrancada dela. A possibilidade de depender de alguém foi queimada. E o que sobrou foi uma estrutura de sobrevivência, uma armadura. E ela confunde com identidade. E essa armadura precisa de combustível constante, precisa de admiração para existir, precisa da energia de outros, porque não tem fonte própria. E você, com sua permeabilidade emocional exposta, com sua capacidade incrível de sentir,
com sua abertura, representa o combustível que essa pessoa precisa. Você não é culpado por ser atraído, não é, e essa pessoa não escolheu conscientemente te destruir. São duas feridas se encontrando, duas sombras dançando em sincronia, duas formas diferentes de sobreviver a traumas da infância colidindo. O problema é que nessa dança, um sempre sai ferido, e geralmente é quem tem mais acesso às próprias emoções, porque quem sente mais, sofre mais. Mas existe uma saída, que não envolve construir muros, ou se tornar frio e distante. Existe algo que Carl Jung chamou de individuação. É o processo de se tornar inteiro, de integrar todas as partes de si mesmo, luz e sombra. E quando você faz isso, algo mágico acontece. Você para de atrair pessoas que precisam explorar partes reprimidas de você, porque não existem mais partes reprimidas para explorar. A atração magnética entre narcisistas e empáticos só existe enquanto ambos têm sombras complementares. O narcisista projetando poder para esconder vulnerabilidade. O empático projetando vulnerabilidade para esconder poder. Quando você integra seu próprio poder, a dança acaba. Você não precisa mais de alguém que finja ter o poder que você escondeu em si mesmo. Você já tem acesso direto a ele. E essa é a verdadeira cura. Não é aprender técnicas para detectar narcisistas. Embora isso também seja importante, claro. A verdadeira cura é não precisar mais dessas técnicas, porque você simplesmente parou de ser atraente para eles. Você se tornou invisível, não porque se escondeu, mas porque se completou. E quando você está completo, predadores não encontram fendas para entrar, não encontram necessidades não atendidas para explorar, não encontram partes de você que você mesmo não conhece. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Esse processo é desconfortável. Integrar a sombra significa olhar para partes de você que você evitou a vida toda. Significa reconhecer que você tem capacidade de ser assertivo e escolheu não ser. Significa admitir que você buscou validação externa porque não aprendeu a se validar internamente. Significa enfrentar a raiva que você reprimiu, os limites que você nunca colocou, o poder que você fingiu não ter. Carl Jung disse que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz. Você se ilumina, tornando a escuridão consciente. E essa jornada para a consciência é exatamente o que te liberta do ciclo de atração com narcisistas. Cada vez que você enfrenta uma parte da sua sombra, você retira poder dela. Ela deixa de ser um ponto cego, deixa de ser algo que pode ser explorado, e você se torna mais inteiro, mais completo, mais inatacável. Agora vou te dar o protocolo semanal completo que une tudo isso. Segunda-feira, faça uma lista de 3 situações na última semana onde você disse sim quando queria dizer não. Não se julgue, apenas observe. Isso é consciência de sombra. Terça-feira, escolha uma dessas situações e imagine como seria se você tivesse dito não. Sinta no corpo como seria. Isso é ensaio de integração. Quarta-feira, diga não para algo pequeno, uma solicitação que você normalmente aceitaria por educação. Observe a reação do seu corpo, o desconforto inicial, a liberdade depois. Quinta-feira, antes de interações sociais, pratique o suspiro fisiológico 5 vezes. 2 inspirações curtas pelo nariz. Uma expiração longa pela boca. Isso regula seu sistema nervoso. Sexta-feira, pergunte a si mesmo: o que eu admiro em pessoas que me incomodam?
Essa qualidade pode estar na sua sombra. Sábado, faça algo apenas para você, sem justificativa, sem precisar da aprovação de ninguém. Isso fortalece a autovalidação. Domingo, medite por 10 minutos, focando apenas nas sensações do seu próprio corpo, onde há tensão, onde há relaxamento. Isso desenvolve interocepção. Repita esse ciclo toda semana. Cada repetição aprofunda a integração. Cada semana, você se torna menos detectável, menos vulnerável, mais completo. E aqui está o que acontece quando você faz esse trabalho. Deixa eu te contar o que estudos recentes descobriram sobre pessoas que passaram por esse processo de integração. Pesquisadores observaram que, depois de aproximadamente 90 dias de trabalho consistente com a sombra, algo mensurável muda no cérebro. A conectividade entre a amígdala e o córtex pré-frontal se fortalece. Isso significa que você consegue processar ameaças de forma mais racional. Consegue pausar antes de reagir impulsivamente. Consegue avaliar uma situação antes de ser sugado por ela. E tem mais. A atividade da rede, de modo padrão, começa a se normalizar. Essa rede é responsável por como você se vê e como você processa interações sociais. Quando ela funciona de forma equilibrada, você para de depender tanto de feedback externo para saber quem você é. Você desenvolve o que os pesquisadores chamam de senso de eu estável. E é exatamente a ausência desse senso de eu estável que torna empáticos tão vulneráveis a narcisistas. Quando você não tem certeza de quem é, você busca essa certeza nos olhos dos outros. E o narcisista oferece exatamente isso no começo. Te diz quem você é, te faz sentir especial, te dá uma identidade temporária. Mas quando você desenvolve seu próprio senso de identidade, essa oferta perde o apelo. Você não precisa mais de alguém te dizendo quem você é. Você já sabe. E existe outro fenômeno que poucos mencionam. Quando você integra sua sombra. E algo acontece com seus relacionamentos existentes, não apenas com narcisistas potenciais, mas com todas as pessoas à sua volta. Algumas pessoas vão se afastar. Isso é inevitável. Aquelas que se beneficiavam da sua incapacidade de dizer não vão se sentir desconfortáveis quando você começa a colocar limites. Aquelas que extraíam energia da sua disponibilidade constante vão reclamar quando você prioriza a si mesmo. E aqui está a verdade difícil. Nem todos que se afastam são narcisistas. Alguns são apenas pessoas que se acostumaram com uma versão sua que não existe mais. Pessoas que gostavam de quem você fingia ser. E quando você para de fingir, o contrato implícito se quebra. Isso dói, mas é necessário. Porque cada pessoa que se afasta está fazendo espaço para alguém que pode te amar inteiro. Não a versão sem limites. Não a versão que diz sim para tudo. Não a versão que prioriza os outros sobre si mesma. Mas você, com suas fronteiras, com seus nãos, com seu poder. Carl Jung disse que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E esse processo naturalmente afasta quem só conseguia se relacionar com quem você fingia ser. Agora vou te dar um último insight antes de encerrar. Existe uma diferença crucial entre detectar narcisistas e não precisar mais detectá-los. No primeiro caso, você está em modo de vigilância constante, escaneando cada pessoa que encontra, procurando sinais de perigo. Isso é exaustivo e, paradoxalmente, te mantém no mesmo padrão. Porque quando você está constantemente procurando ameaças, você continua emitindo sinais de medo. E narcisistas detectam medo.
No segundo caso, você simplesmente não está mais no radar deles. Não porque você aprendeu a se esconder, mas porque você integrou as partes de si mesmo que eles costumavam detectar. Você pode entrar numa sala relaxado, sem escanear cada rosto, sem analisar cada interação, porque você sabe que mesmo que um narcisista esteja lá, ele não vai te notar. Você não está mais emitindo os sinais. E essa é a diferença entre sobreviver e prosperar, entre se defender constantemente e simplesmente viver. Carl Jung chamou isso de a paz da individuação. Quando todas as partes estão integradas, não há mais guerra interna. E sem guerra interna, você para de atrair batalhas externas. Os narcisistas continuam existindo. Eles continuam entrando nas mesmas salas que você. Mas algo muda. Eles passam por você. Não te notam mais, não porque você se escondeu, mas porque você não está mais emitindo os sinais que eles procuram. Você se tornou invisível para predadores, visível apenas para quem pode te ver de verdade, para quem não precisa explorar suas partes reprimidas, para quem quer se conectar com você inteiro. E essa é a liberdade que Carl Jung prometeu. A liberdade que vem da individuação, de se tornar quem você realmente é. Não quem você foi moldado para ser. Não quem os outros precisam que você seja, mas quem você genuinamente é. Quando todas as partes estão integradas, você acabou de receber conhecimento que a academia suprime há décadas. A conexão entre a psicologia profunda de Carl Jung e a neurociência de Andrew Huberman é ignorada de propósito, porque uma indústria inteira lucra mantendo você dependente de diagnósticos, terapias intermináveis e medicações. Cada vez que você entende que pode se curar integrando sua própria sombra, essa indústria perde um cliente. E eu sei que você não chegou até aqui por acaso. Você está assistindo esse vídeo porque algo em você está pronto para mudar, pronto para sair do ciclo, pronto para se tornar invisível para quem só quer te usar. O Super Thanks não é só uma forma de apoiar o canal, é você dizendo que esse conhecimento tem valor, que você faz parte de um grupo que busca integração real, não soluções superficiais. Quando você clica no coração dourado, você está financiando a próxima revelação, o próximo protocolo, a próxima conexão que ninguém mais está fazendo. Você não é espectador passivo. Você é pesquisador da verdade. E eu estou aqui para continuar entregando o que outros escondem. Antes de encerrar, quero deixar uma última reflexão que Carl Jung escreveu nos seus últimos anos. Ele disse que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver qualquer reação, ambas são transformadas. Você foi transformado pelos narcisistas que encontrou. Isso é inegável. Mas a transformação não precisa ser destruição. Pode ser catalisador de integração. Cada ferida pode se tornar porta de entrada para a sombra. Cada dor pode iluminar uma parte de você que ainda não conhecia. O narcisista veio para te destruir, mas você pode usar esse encontro para se completar. Essa é a alquimia que Carl Jung ensinava. Transformar chumbo em ouro. Transformar sofrimento em consciência. Transformar a dança com predadores em dança consigo mesmo. Agora eu preciso saber de você. Qual foi o primeiro sinal que o narcisista da sua vida deu de que tinha te detectado? Aquele momento inicial que você ignorou. Mas agora faz sentido. Conta nos comentários. Porque sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para finalmente entender o que aconteceu com ela. E se você ainda está em dúvida se a pessoa da sua vida é realmente um narcisista,
ou você está exagerando. Presta atenção. Seu corpo sabe, sua intuição sabe. Aquele desconforto que você sente não é paranoia. É seu sistema nervoso te avisando. Carl Jung disse que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida. Agora você sabe como detectar quem te detecta. Agora você tem o mapa. A escolha de usar é sua.